Olá, seja bem-vindo a este vídeo. A paz de Deus. Hoje é dia 24 de outubro do ano 2023. Chegando já quase, faltam exatamente 6 minutos para as 18 horas, quase noite já. E fazendo mais esse vídeo. Hoje eu queria fazer esse vídeo mais cedo, mas eu tive bastante compromisso hoje. E acabei que não tive tempo para fazer o vídeo mais cedo. Aí eu estou fazendo esse vídeo, na verdade eu gostaria de falar a respeito de um tema aqui. O tema Ordem dos Cavaleiros Templários e o cristianismo. E, além do cristianismo, as religiões, né? As denominações, as igrejas, as placas do cristianismo. Existe uma conturbação na discussão a respeito de um cristão ser um templário, né? Ser um membro de uma ordem de cavaleiros templários. A ordem do Cavaleiros Templários, é simbólico, né? Ele é simbólico. É uma. Isso existiu, eu já falei em muitos vídeos meus, né? Existiu, eram guerrilheiros, ou podemos dizer que milicianos, exércitos particulares, lá no passado, na antiguidade, que, né, existiam diversos, né? Que trabalhavam para o rei, né, de forma não oficial, para os reinos, né, e para as oligarquias, os grandes, os poderosos daquela época, né, para interesses daqueles grandes, daqueles poderosos dos reinos, né, às vezes não tinha como colocar o exército do seu país, né, contra em busca para lograr algum êxito em alguma empreita que requeria ali um poder militar. Colocava-se então os guerrilheiros, né, as milícias, assim como é hoje, né? Hoje tem um exemplo aí do grupo Wagner. Embora o grupo Wagner é um grupo que nós conhecemos, tem muitos e muitos grupos Wagner, né? Inclusive Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, e aí vai, tudo isso daí essas guerrilhas, né? Esses guerrilheiros, essas milícias, né? Então, que são utilizadas pelos estados, como por exemplo pela Palestina, como o Líbano, como o Irã, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, o Reino Unido. Todos esses países recrutam a atividade desses guerrilheiros para atuar a seu favor, de forma disfarçada, encoberta, né, para alcançar algum êxito, lograr algum êxito no tocante a alguma conquista, alguma defesa de alguma coisa que porventura eles estão empreitando. Enfim, a Ordem dos Cavaleiros Templários, na verdade, ela não nasceu, ela já estava constituída. E então, a Igreja Católica, necessitando, né, de grupos desse tipo para proteção dos seus peregrinos, dos peregrinos cristãos que iam adorar a Deus, financiou, pagou para que esse grupo de milicianos, né, esse grupo de guerrilheiros, para que eles defendessem os interesses da Igreja Católica, né? Então, eles foram doutrinados, né, doutrinados a trabalhar, né, a guerrear e a viver, né? Tudo foi alterado, né, dentro dessa cavalaria, né? Tudo foi alterado para que eles vivessem como monges guerreiros, né,
sob as ordens de Deus, representado pelo Papa, né? Então isso foi a Ordem dos Cavaleiros Templários. Então a Ordem dos Cavaleiros Templários, embora isso tenha uma deturpação, sabe, por conta da igreja, vamos criar alguns cavaleiros para eles matar, morrer e acontecer para os nossos interesses. A igreja fez isso. Porém, eles, de fato, eles lutaram, mataram e fizeram o que tiveram que fazer, né? Acreditando que estava fazendo aquilo para Deus, né? Então, mas entendemos que na consciência, no sentimento daqueles cavaleiros, eles estavam ali a favor, sob as ordens de Deus, e Deus representado pelo Papa. Naquela época não tinha as igrejas evangélicas, não. As igrejas evangélicas veio muito tempo depois, né, com a reforma de Martinho Lutero. Então, eles estavam guerreando para Deus. Hoje, a Ordem dos Cavaleiros Templários não tem nada a ver mais com... Hoje é simbólico, né? Porém, existem diversas ordens de Cavaleiros Templários, né, espalhadas pelo mundo, cada uma com uma finalidade. Muitas sequer têm esse compromisso com Deus, com o cristianismo, né? Já se perdeu, né? Algumas mantêm a simbologia, porém é apenas simbólico. Eu estou criando uma ordem dos Cavaleiros Templários que não é miliciano, não é guerreiros, pode até ser que seja guerreiros, mas o guerreiro sem espada, né? Não tem espada, não tem armas, né? A nossa arma é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus dentro de nós. Eu estou falando isso porque eu fui esses dias aí eu fui congregar e o ancião, eu já até falei aqui nos últimos cultos meus a respeito, né, de meus problemas ali com esse ancião, com alguns irmãos de ministério. Respeito muito eles, mas tenho esse pequeno problema, né? Meus problemas não tem nada a ver com a Ordem dos Cavaleiros Templários, mas a Ordem dos Cavaleiros Templários também é um problema, né? Por quê? Porque os evangélicos têm uma deturpação, né? As igrejas, né, elas acreditam que tudo isso envolve alguma magia, alguma coisa que seja contrário à palavra de Deus, né? Eles acreditam nisso. Isso por falta de conhecimento. Eu tenho um livro aqui, eu leio a respeito dos Templários, eu tenho até outros também, né? Mas esse é um livro muito completo, esse que eu já li ele, estou lendo novamente. Ele é muito completo, né? No tempo, né, de Jesus Cristo para cá, né, ou melhor, da existência dos primeiros cavaleiros templários para cá, e depois em razão do trabalho também que esses cavaleiros templários eles exerceram a mando da igreja, né, sob a ordenança da Igreja Católica. Esses cavaleiros eles vêm buscando conhecer a Deus, né, conhecer os mistérios da espiritualidade. Eles vieram no tempo, né, há muitos e muitos séculos, né, trabalhando, né, praticamente como pesquisadores, como homens buscando através da ciência, da pesquisa, e mesmo de uma participação de algo espiritual, algo buscando
um conhecimento espiritual nesse tempo todo para tentar entender, né? Isso eu estou falando aqui de grosso modo, né? De grosso modo, não sou nenhum professor disso, não tenho nenhuma preparação para falar a respeito disso, né? Uma coisa é a gente entender o que a gente, através dos meus estudos, eu consigo entender. Mas difícil é passar isso, né? Então, esses cavaleiros vieram buscando conhecer. Hoje, como que nós hoje buscamos conhecer a Deus, a ter uma intimidade com Deus, uma ligação, uma presente com Deus? Hoje, o método é invocar o Senhor, é falar com Deus, é ajoelhar, é conversar com Deus o tempo todo, é mais ou menos dentro desse conceito, né? Que nós hoje buscamos ter uma relação com Deus, né? No dia a dia, nos obstáculos, nos problemas, nas nossas guerras, nas enfermidades, em tudo, nós vamos encontrando uma forma, né? Nós vamos buscando uma forma de ter uma intimidade com Deus, né? Muitos pensam que é ir lá dentro do templo, pular, gritar e bater, não sei o que, não sei o que. Acha que é isso. Não é. Eu tenho, né, as minhas, vou dizer, minhas ressalvas a respeito disso. Não é isso daí. Isso aí é apenas uma motivação ali, mas isso não traz uma intimidade com Deus. Isso não traz intimidade. Isso traz para você ai, que bom, depois você saiu dali, acabou. Acabou. Não tem uma firmeza, não tem algo para amanhã. Não tem algo para amanhã, ou até mesmo para a mesma hora, na hora que sair dali, né? Então, nós sabemos disso, mas lá no passado não havia isso, né? Nós sabemos disso por causa da evolução da busca de muitos homens, né, de Deus, que foram buscando no tempo até os dias de hoje, e hoje nós sabemos qual é a medida, como que nós devemos chegar, como devemos nos aproximar de Deus. Nós temos a condição de fazer isso, embora a grande maioria não faz, né? Prefere pular, gritar, bater, assim como eu já falei, da cambalhota, né? E achar que isso aí é uma intimidade com Deus. Não é. Volto a dizer, não é, né? Então, eu quero chegar aí porque eu estava no culto, nesse último culto que eu fui, foi o último culto, e o ancião, ele falou assim, eu sei que ele estava falando ali para mim, eu sei, porque ele sabe que ele sabe de tudo, eles sabem de tudo, né? Eu estou abrindo uma ordem dos Cavaleiros Templários, eles sabem do meu peregrinar, né? Nesse tocante, no tocante a ordem dos Cavaleiros Templários, a maçonaria e tudo mais, ele sabe de tudo disso daí. Então, o que acontece? Ele deu a entender que poderia estar, que alguém ali poderia estar participando de alguma, como é que é a palavra que ele disse? Invocando alguma coisa, né? Invocando alguma coisa, algum ocultismo, né? Isso, ele fala isso porque ele não conhece, ele não sabe o que é. Porque se ele soubesse o que é um cavaleiro templário, talvez ele ia ficar meio assim, nossa, mas esses homens fizeram tudo isso daí, né? Ele ia ficar meio chocado, até mesmo a parte oculta do ocultismo, que muitos templários depois, não foi só naquele período do auge dos cavaleiros templários, mas o pós-cavaleiro templário, depois quando já tinha extinguido, banido, né? Os remanescentes e aqueles que vieram depois continuaram ali buscando, né, essa ligação com Deus. E é um negócio meio estranho mesmo, tudo muito estranho, mas era estranho. Não eram só eles que faziam isso, muitos querendo se aproximar de Deus, querendo ter uma relação com Deus, buscavam coisas estranhas. Por quê? Porque queria entender o que era Deus. Hoje a gente já tem um entendimento. Hoje nós conseguimos, nós não precisamos
de muitas experiências, né? Porque o nosso próprio dia a dia, se a gente quiser, a gente consegue nos adequar, nos doutrinar para a gente alcançar Deus, né? Mas lá atrás não era assim, né? Então, por falta desses conhecimentos, esses homens aí têm uma ideia muito pouco deturpada a respeito disso, né? E às vezes ver você, a gente alcançando, né? Chegando em algumas conquistas, né? Debaixo de preço de choro, né? Que eles não sabem, né? Mas é chorando, é apanhando, é caluniado, é de tantas formas que eles não sabem, né? Mas aí, por não saber de tudo isso daí, não sabe qual é a ligação que a gente tem com Deus também, sabe o que eles fazem? Eles ficam julgando, dizendo: será que você não está invocando alguma coisa? A única coisa que eu invoco é Deus. A única coisa que eu invoco é Deus, né? Não tenho nenhum rito ou ritual, né? Não tenho nenhum ritual diferente daquele que não é ensinado pela igreja. O meu ritual é apenas a dedicação em todo tempo, em todo momento, a uma relação com Deus. Todo momento. Eu falo com Deus todo tempo, em todo momento. Eu converso com Deus. Deus para mim não é uma pessoa estranha. Embora eu não sou nada, eu sou tão pequenininho, o que eu sou? Não sou nada, né? O que eu posso dizer que eu sou? Não sou nada. Nada. Então, mas Deus para mim não é estranho, né? Eu converso com Deus. Eu converso o tempo todo com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus, né? Então é isso que ele talvez não sabe, que talvez isso eles não fazem, né? Talvez eles não tenham essa, né? E nem precise, né? Mas eu preciso, sou tão carente, tão necessitado, tão pobre, miserável, sabe, que eu preciso, né? Conversar o tempo todo com Deus. Eu converso, eu peço conselho a Deus. Não assim, Senhor, hoje eu vim aqui pedir um conselho para tu. Não. Às vezes, se eu estou com alguma coisa aqui, Senhor, me mostra isso aqui. Eu converso com Deus. Eu converso o tempo todo. O tempo todo eu falo sem medo de errar, sem medo de mentir, sem medo, porque não é mentira, não é erro. Eu falo com Deus o tempo todo, o dia todo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e às vezes até dormindo ali, às vezes eu acordo e começo a conversar com Deus na cama, assim, ó, meio sonolento, conversando com Deus. É isso daí. Esse é a invocação que eu tenho na minha vida. Isso que é algo espiritual que talvez seja oculto para esses irmãos. É isso. A minha diferença, não sei nem se é diferença, porque muitos também podem fazer a mesma coisa, né? Então, mas o que tem o segredo meu com Deus é isso daí. O segredo é tudo isso daí, né? Eles acreditam piamente que o caminho é a igreja, é o templo, não, eu acredito que o caminho é Cristo. O caminho é Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o Deus vivo, né? O caminho é Ele, né? Então eu converso com Deus. Eu converso com Deus todo o tempo, né? O caminho é Ele. O caminho não é a placa aqui, não é a Ordem dos Cavaleiros Templários, não é a igreja X, Y, A, B. Não é isso. O caminho não é o cooperador, o pastor, o ancião. Não. O caminho é Jesus Cristo, né? Então então eu gostaria de falar isso, porque muitos podem pensar: poxa, o cara está criando ali um lugar ali para um ocultismo, né? Ali o que vai acontecer ali no meio desse povo ali é o ocultismo, é algo de bruxaria, porque você vê quando se fala das coisas da maçonaria, da Ordem dos Cavaleiros Templários, fala dessas coisas, né? Por falta de entendimento. Porque qualquer um que estudar, se você estudar, por exemplo, porque se você quiser estudar até o apóstolo Paulo, estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, tem outros livros e outras interpretações, viu? Sobre Pedro, tem outras interpretações. Você pode ficar só na Bíblia. Aí você não pode reclamar de outras interpretações que outras pessoas têm,
que não diminui o caráter espiritual de Paulo, de Pedro, não diminui. Entendeu? Não diminui. Né? Agora, você tem que, se você estudar, você vai ter uma visão totalmente ampla, uma visão mais ampla a respeito de tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Né? Quem eram aqueles homens, como viviam aqueles homens, como viviam todos aquele povo. Né? Para você entender melhor como que funciona as coisas. Agora, quem não entende, não estuda, não vê essas coisas, não sabe o que é que eu estou falando, não sabe o que é Ordem dos Cavaleiros Templários, não sabe o que é maçonaria, não sabe, parece que é coisa de bruxo, que é coisa de, né, lá na maçonaria deve ter um bode lá, né, não é isso que fala, um bode se ajoelha lá diante das caveiras do diabo, não sei o que, não é nada disso. A maçonaria, já vou até dizer aqui, a maçonaria é um lugar, um agrupamento de homens bons, de homens com boas intenções, com bom interesse. Agora, é a mesma coisa que tem lá dentro das igrejas. É um lugar onde as pessoas querem se transformar. A maçonaria também é um lugar onde homens que querem se transformar. Ali não é nenhum homem ali, embora há muita interpretação nos dois lugares, na igreja e na maçonaria. Lá na maçonaria, tem muitos ali que entram ali achando que é para ganhar os ouro. E não é para ganhar ouro, é para você levar o ouro. É para você levar o ouro para distribuir com os outros, para você transformar a sociedade, para você evoluir essa sociedade, para você ir no lugar da pobreza e transformar aquele lugar num lugar digno, num lugar onde as pessoas tenham dignidade. Esse é o objetivo da maçonaria. Agora, são irmãos. Os maçons são irmãos. Isso está meio que perdido também, né? É um pelo outro. Se um cair, o outro tem que levantar o outro. É assim que tem que ser. Né? Da mesma forma, a igreja é para esse mesmo sentido. Agora, existem problemas lá dentro da maçonaria, existem problemas dentro das igrejas. Esses dois lugares, aqui simbolicamente dizendo, que estou relatando, está com problema, está contaminado. Está contaminado. A Ordem dos Cavaleiros Templários já é um pouco diferente. Por quê? Porque, como eu disse agora, a Ordem dos Cavaleiros Templários hoje, ela é simbólica. Hoje ela sequer existe no formato de uma congregação de pessoas. Hoje ela sequer existe. E eu quero construir isso. Muito pequeno, claro. Mas se Deus quiser, Ele também pode fazer isso se tornar grande. Agora, né, de uma proporção com inúmeras pessoas. Agora, isso não sei nem se isso é bom. Eu não sei nem se isso é bom, acho que nem é bom. Né? Mas a gente vai ficando na comunhão com Deus. Porque o interesse dos Cavaleiros Templários é a mesma coisa do interesse que deveria ter dentro da maçonaria. Só que na maçonaria se exerce isso. Né? Se exerce. O problema é que na maçonaria tem muitas pessoas, o número de pessoas que tem dentro da maçonaria que não estão preocupados com esse conceito é muito grande, que estão lá distorcendo as coisas. E o número lá dentro das igrejas também é muito grande, que estão lá buscando outras coisas. Né? Os Cavaleiros Templários estão um pouco fora disso. Por quê? Porque os Cavaleiros Templários, eles não... é simbólico. Praticamente não existe. Eu estou falando Cavaleiros Templários, os Cavaleiros de Cristo. Os Cavaleiros que vem lá da simbologia os Cavaleiros, o exército de Jesus, que era governado ali pelo Papa. Eu estou falando esse Cavaleiros Templários. Então esses aí eu desconheço se existe algum aí que está fazendo alguma coisa. Até porque ele é simbólico mesmo. Por quê? Porque aqueles Cavaleiros Templários, eles eram homens de guerra. Era espada. Né? Eles iam buscar os recursos, né? E distribuir aos pobres. Distribuía para os pobres. Eles cuidavam dos pobres.
a serviço da igreja, né? Então, e tinha uma preparação espiritual. Eles viviam, tinha uma doutrina de vida casta, de vida, né, uma vida simples. Tinha isso, né? Então, tinha muita barbaridade, como naquele tempo a barbaridade era tremenda. Até Pedro não foi lá, não pegou, não arrancou a orelha de um dos guardas lá. Ali todo mundo um matava o outro naquele tempo. Estou dizendo, se formos estudar um pouquinho mais sobre Pedro, sobre Paulo, sobre todos aqueles personagens que a gente conhece, que parece que é santinho assim, às vezes não era santinho assim, não tinha. Se a gente for ver na Bíblia, podemos ver, se a gente pegar de cabo a rabo de lá, se eu posso até estar enganado em algum aqui, posso estar. Se a gente for pegar lá de trás lá e vir até os últimos ali, personagens bíblicos, você vai ver que aqueles homens ali eram errantes, falhos. Eles eram igual nós, errantes, falhos. Os crimes deles, os problemas deles eram maiores do que o nosso. Era maior do que o nosso em alguns casos. Era muito maior. Eles matavam. Eles eram duros, aqueles homens. Então, se você estudar isso daí, você vai ver que, né? E aí, as igrejas, elas querem pregar, elas pregam uma mentira. Elas pregam uma mentira, uma santidade que não existe, né? Erram na dose, na medida, né, de ensinamento sobre santidade. Já começa porque o que está lá em cima nos púlpitos, ele já não tem santidade, não vai ter. Ele não vai ter santidade. A que ele quer ensinar. A santidade que ele quer ensinar, né? Ele quer ensinar, e ainda por cima, ele quer ensinar pela doutrina. Essa santidade, na verdade, ela é uma santidade que evolui. Ela tem degraus. Essa santidade que eles querem, que a igreja supostamente quer ensinar, ela só vem através do amor. Ela não vem por doutrina. A doutrina não consegue alcançar essa santidade. Porque é uma transformação da pessoa. Por mais que nós nos transformemos, né, ainda não vamos alcançar uma plenitude de santidade. Por quê? Porque eu estou santo hoje. Daqui a pouquinho acontece alguma coisa e aquela minha santidade fica lá debaixo do meu sapato aqui, ó. Eu vou lá e cometo alguma coisa. Eu faço alguma coisa, né? E a minha santidade, ó, é igual aquele reloginho lá da UTI. É bem assim. Então, a igreja, ela quer ensinar isso através de uma doutrina. A doutrina não funciona. A doutrina não funciona. As igrejas esqueceram que elas deveriam ser seguidoras de Jesus e não de Paulo. Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu discordo disso. Paulo foi duro demais, né? Eu posso estar até errado, mas eu já revi, já li. Eu achava Paulo muito, eu acho, né? Paulo foi muito duro, muito. Paulo, na verdade, assim ficou, né? Nós hoje seguimos a Escritura, os Evangelhos, a maior parte dos Evangelhos, tudo é escrito por Paulo. Por quê? Né? Mas tudo foi uma permissão de Deus. Através dele nós chegamos às igrejas, né? Mas Paulo, para mim, ele veio para construir igrejas. Na minha opinião, ele veio com um intento, o projeto dele foi construir igrejas, né? E muitos homens, enxergando isso, tendo uma sensibilidade de ver que isso poderia ser um caminho, assim como Roma percebeu que esse negócio de crença, de cristianismo, né, isso poderia ser uma forma de manipular o povo e ganhar e enriquecer, né? E assim, o Império Romano, né,
ele, ele, ele praticamente adotou o cristianismo, né? Então a gente veio seguindo Paulo, o apóstolo Paulo. Jesus praticamente nem é mencionado. Eu vejo assim que parece que as escrituras deixadas por Jesus, né, nas igrejas, quando lê rápido assim, não entra nem em muito detalhe. Porque Jesus ele veio para amar só. Ele veio ensinando o amor. E é onde as igrejas deveriam estar ensinando o amor. Ensinando o amor, apenas o amor. Então, existe muita deturpação, né? E eu estou falando isso aqui porque eu precisava dessa resposta a respeito, né, desse inquirimento ali que o irmão lá ele quis dizer. Se está invocando alguma coisa, eu invoco só a Deus. Não tenho nenhum padrão, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não, meu padrão é pegar e falar com Deus. Eu falo com Ele, apenas falo com Ele, né? Não, com nenhuma certeza de que Ele vai me responder, né? Mas eu tenho a certeza que Ele está me ouvindo. A certeza absoluta que Ele está me ouvindo, né? Isso me faz de um homem melhor do que os outros? Não, eu sou normalmente, quando vê as guerras, as crises, os problemas da vida, chega de mim primeiro. Eu levo o pau, apanho, fora de medida. Fora de medida. Apanho, sou destroçado, né? Mas eu sempre vejo a mão de Deus. Ela sempre, na hora que eu estou ali, que eu acho que nada mais vai acontecer. Não é que eu acho, né? É que é um momento que você chega até, você se prostra, né? De certa forma. Você tá ali, você tá vivo. Já viu um soldado quando ele já... Ele tá firme ali, tá com a espada dele, ele ajoelha. Um soldado medieval, né? Ajoelha. E dá aquele descanso ali. Ele precisa daquele momento ali. Descanso. Né? E ele tá ali, ele vai levantar para dar continuidade. Mas naquele momento ali, muitas das vezes naquele momento, ele vê o socorro chegar. Chega uma boa notícia, os companheiros de reforço chegam, né? Alguma coisa chega, né? E eu sempre assim, né? Às vezes eu tô ali, sabe, agora, né? E Deus chega. Mas a ideia eu já levei um monte de tapa. Já levei, já apanhei. Já não tô aguentando mais. Já tô calejado, né? Mas sempre Deus chegou. Sempre, 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 né? E isso me traz a certeza de que Deus está na minha vida. De que Ele cuida de mim. Eu tenho uma certeza absoluta de uma coisa. Se hoje eu tiver numa posição de, vamos supor que eu estou destruído, acabado, amanhã eu posso estar de pé. Eu tenho a certeza absoluta disso, né? Da mesma forma que se eu tiver na cocada preta, né, aproveita, porque a qualquer momento pode cair novamente. É castigo? Não, não é não. É a guerra espiritual. O diabo está te caçando. Ele está te caçando. Aqueles que estão ali, que acreditam, que tem essa mesma firmeza de pensamento, essa clareza, sabe, espiritual. Caçado pelo diabo. É caçado. Caçado, mas ele vem feroz, né? Deus não... Você acha que Deus, ele... Não, nesse aqui você não toca, não toca. Não, porque nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou, nem ninguém é melhor do que ninguém. Aquele ali você não toca, aquele ali você não põe a mão, aquele você não é isso não. Toca sim, né? Há momentos que talvez há momentos que o Senhor não permite,
Há momentos. Porque aquele momento é um momento que Deus preparou para você. Às vezes naquele momento ali, ó, é um momento que Deus te prometeu, um momento que Deus quer te evoluir de uma outra forma, quer te preparar de outra forma, quer que você sinta alguma coisa, e ali o inimigo não tem poder naquele momento. Mas ele vai voltar e ele vai mexer em você. Ele vai mexer, ele vai bater em você. Entendeu? Ele vai te chicotear. Entendeu? Então, nós somos caçados. Né? Não há proteção. Né? Existe uma proteção na nossa alma. Né? Ele não tem poder de mexer na nossa alma. Então, mas eu tenho a certeza que, como disse, né? Eu já ouvi falar, Deus enriquece, Deus empobrece. Deus empobrece, Deus enriquece. Se Deus quiser, por algum motivo, alguma razão, tudo tem que ter um propósito espiritual. Homem de Deus não anda à toa. Homem de Deus não enrica à toa. Homem de Deus não empobrece à toa. Homem de Deus não vai para o calabouço à toa. Homem de Deus não vai para... Eu falo homem, falo mulher também. Né? Homem de Deus não perde à toa. Homem de Deus não ganha à toa. Homem de Deus é dirigido por Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Né? E nós vamos apanhar. Vai ter as coisas boas também. Mas não, leva o couro. Agora, as igrejas interpretam, os homens das igrejas, né? Os líderes cegos, são cegos. Cego, uma vendona assim, não estão vendo nada. Até porque estão comendo caviar. Tá todo mundo muito bem. Um protege o outro. Um cuida do outro ali. Mas cuida só deles. Né? É só deles. Não divide o pão com aquele outro que está lá embaixo. Não divide. É entre eles. Então, não consegue enxergar, não consegue perceber, não consegue sentir isso que eu estou falando. Não consegue. Não tem uma clareza a respeito disso. Isso aqui, para a gente entender isso daqui, a gente tem que estar ferido, tem que estar machucado. Né? E assim, por isso que eu vejo tudo isso daí. Esses homens, eles bate bonito. Né? Calunia. Fala mesmo, fala na cara, na lata. Né? Mas tudo isso e eles vão prestar contas, né? Prestar contas para Deus. Às vezes sobe ali nos púlpitos, nem no último culto, falam umas coisas pesadas, né? Pesadas. Sabe? E isso daí, certamente, eu assim, por mim, tá até perdoado, né? Embora eu sei que amanhã ele faz de novo, né? Mas tá até perdoado da minha parte. Mas eu quero ver o que esses homens vão dizer para Deus no dia que Deus inquirir isso deles, no dia que Deus interrogá-lo e querer saber disso daí deles. Né? Porque a nossa missão de cristão, principalmente daqueles que estão ali em cima nos púlpitos, o nosso trabalho, se a gente vê um ali todo cagado, lameado, perdoa da palavra, né? Nós põe um toalhão lá, dá um jeito de tirar até escondido de dentro de lá e dá um banho. Vem cá, meu, come e bebe. Entendeu? Come e bebe. Não, ó, vem cá. Esconde. Vem cá, vamos. Chega mais perto, vamos comer pão, vamos comer bolo aqui nós juntos. Toma um copo de água, um copo de refresco. Vem pra cá, vem pra perto de mim. Vem pra perto de nós. Né? Esse é o trabalho do cristão. Né? Jamais ir lá e julgar, e matar, destruir. Né? Colocar por menos. Né? Colocar a pessoa por menos. No meio do povo. Eu acredito que
Isso daí um dia Deus vai cobrar, isso vai custar caro. Isso custa caro pra gente, sabe? Isso serve pra mim também. Custa caro, muito caro. Né? E eu tô falando isso daqui, sabe por quê? Porque nós estamos no tempo de a gente ser, ou a gente está com Deus, ou a gente está caminhando para as coisas de Deus, ou nós estamos caminhando para uma intimidade com Deus, ou nós vamos ficar aí nas fantasias. Porque as igrejas hoje aí estão tudo fantasia. É tudo fantasia. Desculpa falar, mas é isso aí, tudo fantasia. Deus sabe do que eu estou falando aqui. Deus sabe do que eu estou falando. É tudo uma fantasia. Estão ali para brincar de Deus, para enganar o povo, para o povo ficar aqui. Não estão ali para auxiliar o povo, não estão aí para unir o povo, para colocar entre o povo o amor de Jesus. Não estão transformando o lugar, o ambiente propício para isso, para evoluir, para que um ajude o outro a todos em união se tornar uma grande nação, uma nação de Deus, uma nação onde existe o amor, existe a fraternidade, existe a caridade, onde um cuida do outro, um esforça o outro, um ajuda o outro, um dá a mão para o outro, ninguém se perde pelo caminho. Ninguém se perde pelo caminho. Entendeu? Cristão não pode deixar um outro se perder pelo caminho. Às vezes eu vejo, sabe? E a respeito, criticando às vezes, né? Chega lá dos púlpitos e critica e bate, não sei o quê. E a família daquele peão? Aquele povo ali não é cristão, não? E ali? Né? Mal ele sabe que às vezes tá batendo. Ele sabe, né? Ele sabe, mas eles são meio tontos. Tá batendo na família junto. Tá matando a família junto. É claro, como eu disse, o homem de Deus, ele é experimentado. Ele é experimentado. Deus sustenta esse daí. Deus sustenta o homem dele. O povo dele. E sabe o que acontece com tudo isso daí? Isso aí vai trazendo evolução de divisas. Ao invés desse daí cair, ele vai subindo num tocante com Deus, sabe? Na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, né? E ele levanta toda a família. Levanta toda a família. Mas o trabalho que esses homens fazem é um trabalho que serve ao diabo, não serve a Deus. Não serve a Deus. Né? Então, essas coisas que eu estou falando aqui, a gente está vendo muito ataque por aí. Muito ataque. Eu não estou fazendo ataque nenhum. Eu estou alertando. Eu estou alertando. É isso que eu estou fazendo. Né? Porque está chegando o tempo, né, que as pessoas vão ter que se levantar espiritualmente para lutar contra o diabo. Não vai ter igreja. A igreja está perdendo, as igrejas estão perdendo a confiança do povo. As igrejas, os pastores, os cooperadores, os anciãos, os diáconos. Tem outras igrejas aí que eu não sei nem sei qual é a função dos diáconos, né? Em outras igrejas. Na minha igreja, o diácono, quando eu comecei a conhecer ali, né, é um homem que atendia o pobre. Pelo menos era isso que eu entendi. Aquele homem deve ser o homem que mata a fome do pobre. Mas eu me decepcionei demais. Outro dia, agora no último culto, tinha um diácono lá. Contou o testemunho dele, muito bonito, tudo, mas ele falou uma coisa que eu sei, né? Ele falou, é só recordando aqui, né? Que o diácono é o homem do pedir coleta. O problema é que essas coletas, às vezes a gente acha que é para matar a fome do povo. Não, não é não, é para construir igreja. É para comprar banco. É para... E o pobre com fome, caramba. O pobre tá com fome. E não é para isso. Os diáconos... Você não vê diácono na casa de pobre.
você não vê. O diácono não vai lá. Não vai. Outro dia eu vi até um testemunho numa igreja, o diácono falou que foi na casa de um enfermo. Eu falei assim, olha, é a primeira vez que eu escuto isso. É a primeira vez, salvo engano, que eu escuto que um diácono estava relatando o que ele viu, o que aconteceu, o que eles fizeram, não sei o quê. Eu falei, olha, que bom, né? Porque eu não vejo isso. Eu vejo, tinha um tempo aí que o diácono do local ia para outros lugares. Em vez de atender o povo tudo necessitado, estava indo para outros lugares. As coisinhas meio difíceis, sabe? Então, perdeu a essência, então, tá vivendo uma fantasia. No meio de nós tem que ter amor, né? Tem que ter amor. Eu vejo, por exemplo, eu estou eu estou sendo guerreado. Não vou falar que eu estou em guerra, não, porque eu não estou em guerra com ninguém. Mas estou guerreado, no mínimo aí, vamos falar que desde 2016, 2015, 2016. Eu tenho as datas, mas quantos anos já faz? Se for, vamos falar 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos. Guerreado. Na verdade, eu tenho 20 anos guerreado. 20 anos, 23 anos. Dentro da igreja. Mas tem 7 anos que o assunto virou brasa. Virou terrível, né? Então, ao invés de pegar e falar assim, rapaz, nós somos cristãos, vamos pegar esse irmão aqui, vamos arrumar esse assunto aqui, vamos falar de amor com esse irmão, vamos cuidar, né? Vamos transformar isso aqui. Aqui nós estamos num lugar de paz. Aqui é lugar de paz. Aqui nós somos povo de Deus. Não, é guerra só nos púlpitos. Vem 7 anos assim. Deu uma melhorada agora do começo do ano pra cá, porque eu saí do lugar. Mas aí, como eu ainda congrego em alguns lugares próximos, por causa a minha comum é longe e tal, e às vezes a gente não dá tempo de outro, porque eu dou preferência de ir para outros lugares aí, né? Mas às vezes não dá, às vezes você tem que ficar por perto mesmo. Só não vou na antiga comum, lá eu não vou por nada dessa terra, né? E não porque eu sou uma pessoa, eu não perdoo, não é que eu não perdoo, não, eu tenho medo de chegar lá, meu amigo, chegar lá, misericórdia. Aquilo ali, na verdade, virou um castelo, não quero nem falar o nome, né? Então, medo do que eu vou encontrar, né? Ali é surra, todo dia era uma surra, todo dia. O assunto ali não era fácil, não, era difícil. Então aí, às vezes, estou por perto, aí, às vezes, em vez de pegar e ver vamos resolver isso aqui, vamos acabar com isso, não é isso não, é guerra. É guerra. Os caras não tem. Fala mesmo. Fala pra machucar, é uma coisa terrível. Uma coisa. Sabe? Isso você vai. Ele só não vai fazer eu morrer na fé. Por quê? Porque a minha fé está firmada no Senhor. A minha está no Senhor. Esses 7 anos, na verdade não é 7 anos, mas esses 7 anos foram anos de intensificação do meu alicerce na verdadeira graça, a graça de Jesus Cristo. É invisível. Ela é invisível. Ela não é uma graça, não é placa, né? Então esses 7 anos aí, os últimos 7 anos, foram um ano de firmeza de alicerce, né? Mas esse cara é um santo. Eu não, meu amigo. Já vou deixar claro aqui, ó. Tô com 50 minutos, vai dar 50 minutos de vídeo. Eu sou muito fraco. Eu sou pecador. Tenho erros, eu tenho falhas demais. Sou não. Eu careço da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Mas verdade é
porque não venho no tempo, né, melhorando muito a minha conduta dentro daquilo que posso, daquilo que, né, venho melhorando muito as minhas coisas, muito, muito, muito. Agora, qual é o trabalho do cristão, dos cristãos? Pô, aquele irmão ali está errado naquela parte ali, vamos criar alguma... Eu falei agora há pouco, os maçons é um pelo outro, deveria ser, né? Mas funciona bem até, em algumas partes, em alguns grupos de maçons, em algumas lojas, né? Funciona. Então, é um pelo outro, né? Um caiu, levanta. Um tem alguma coisa, vamos conversar a sua coisa aqui, talvez vamos ajudá-lo a fazer isso, né? Assim são os maçons. O cristão tinha que ser a mesma coisa. O cristão tinha que ser um pelo outro, um ajudar. Aquele ali está com problema nisso aqui, vamos ajudar. Aquele ali está precisando ser abençoado nisso ali, tá vendo? Ele está tentando ali, não está conseguindo. Vamos abençoar, vamos ajudar, porque nós abençoamos, porque sobre nós está a benção de Deus. Essa benção pode ser tomada por mim, por um grupo aqui. Eu estou abençoado por Deus, mas um outro ali dos meus irmãos pode estar com alguma dificuldade. Tem ali alguma coisa, um negócio que pode ser ajudado, ajude. Mas não é assim que funciona. E quando não, é assim, pelo amor de Deus, aqui eu não estou dizendo que essa minha palavra aqui é falando assim, vem me ajudar, viu? Nada, eu nem estou querendo nada. Estou falando de uma forma de visão, sabe? Um conceito. É um conceito isso que eu estou falando. E não é uma coisa minha aqui que estou dizendo. Né? Que nós temos que ser dessa forma. Nós temos que auxiliar. Outro dia, nesse mesmo culto, que eu já escutei isso muito, né? Falando assim, não, larga tudo, perde tudo. Que já vem dizendo há muito tempo, pelas entrelinhas, fecha a tua empresa, vai arrumar um emprego, vai não sei o quê, vai... Sabe? Porque meu emprego é polêmico, meu emprego dá trabalho, meu emprego dá problemas, né? Mas é o meu emprego, é a minha empresa, meu negócio, né? Por que né? Agora, isso aqui é para entender, não estou dizendo que deveria fazer, né? No mínimo era orar, né? Orar, ô Senhor, que aquele irmão ali ele consiga, né, no trabalho dele ele fazer isso, aquilo, outro, mas que esse trabalho dele nunca veio a dar problema, que ele consiga os clientes dele lá, tudo assim, de uma forma assim, assado, clientes que os problemas sejam menores, assim, assado. Né? Pelo menos na oração. Ou se tivesse outra condição, né? Irmão, aquela empresa lá, você não pode ajudar, você não pode fazer isso, você não pode fazer. É isso, esse é o trabalho do cristão. Mas não, pega, manda, fecha tudo. Né? A minha empresa é uma benção de Deus. A minha empresa é uma benção de Deus. Eu sofro as dificuldades, os problemas. Eu como osso, roo osso às vezes. Né? Mas ela é uma benção de Deus. Né? Deus, eu já tirei ela de muitas situações. Eu já está numa situação até agradável. Né? Passando pela crise terrível. Hoje eu estava olhando ali, um cliente meu, eu não sei nem como é que está de porta aberta ainda. Empresa grande, não é pequena não, é grande. A empresa que deve ter, é grande assim, é pequena, mas assim, uma estrutura grande. A empresa só de maquinário deve ter uns 3 milhões de maquinário. Ela deve ter uns 3 milhões ali. Estrutura, tudo, os carros, veículo, caminhão, tudo, no mínimo, uns 3 milhões. Não tem um serviço. Faz tempo. Tem uns aí que já nem sei mais o que é. Então os problemas é geral. Eu tô passando os meus também, os meus perrengues. Vou sair lá na frente, com dano, com prejuízo, com tiver. Levanto, ergo de novamente, toco para frente. Tô vivo. Até o dia de hoje eu tô vivo. É uma benção de Deus, Deus me deu e eu vou lutar por isso. Eu vou lutar
Eu vou vencer na minha medida, naquilo que eu quero. Não estou querendo uma empresa de 3, de 10, de 15 milhões, não estou querendo nada disso. Eu já falei muito aqui sobre o meu propósito, o meu interesse, né? Vai dar 1 hora de vídeo, mas eu vou encerrar agora, tá? Então, eu queria falar a respeito disso. Eu só invoco a Deus, o Senhor Jesus, invoco, não é uma invocação de ficar pedindo petição de Deus, não quero isso, nada disso não. Às vezes a gente pede, né? Às vezes a gente pede, normalmente quando eu peço o Senhor nem aparece. Muito difícil. Um caso ou outro. Não tem que ficar pedindo nada para Deus. Deus, ele sabe da nossa necessidade. A gente tem que pegar e entregar para ele. Senhor, minha situação assim hoje é essa. Me ajuda nesse dia, me dá força, me esforça, me guarda, me livra do mal, me livra do inimigo. É isso aí. O Senhor, ele sabe de tudo. Se ele quiser mandar aqui, e mandar um cliente, manda, resolve todo o problema. Já chegou gente na minha vida que meu problema era gigante, resolveu tudo. É assim que Deus faz. Eu pedi? Não pedi não. Não estava pedindo nada, o Senhor foi lá e levou. Entendeu? Então eu não tenho necessidade de ficar pedindo, não tenho necessidade de ficar buscando palavra, não tem necessidade. A palavra nós temos que ir para a igreja, cultuar a Deus, engrandecer o nome do Senhor Deus e do Senhor Jesus. Nós vamos para lá. E lá nós vamos testemunhar, nós vamos, enfim, fazer o que temos que fazer. E chega a hora da palavra. Chega a hora da palavra, Senhor, revela a tua palavra, coloca palavras de sabedoria na boca daquele que for exortar ela. E tá lá a palavra é tal, por exemplo, Salmo 121, eleva meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. Alguém chegar lá e explicar, né, a essência dessa palavra. E não é profetizar. A profecia já está nela, né? A profecia já está na nossa vida. Não precisa ficar profetizando, Deus vai fazer, Deus vai aparecer. Não precisa nem abrir a boca para falar dessa forma. Não tem necessidade, né? Deus realmente vai fazer. Vamos esperar, vamos ficar firme. Vamos continuar marchando, vamos continuar resistindo. Se nós estamos de pé, porque já é uma benção. Se nós não comemos hoje, foi porque Deus preparou. Se nós bebemos, é porque Deus preparou. Deus vai preparar dias melhores na nossa vida. Deus vai preparar. Vamos trabalhando, vamos continuar com os nossos projetos, com aquilo que nós estamos fazendo, estamos desejosos de fazer. Continuemos. A preparação para tudo na nossa vida vem de Deus. Se Ele quiser, Ele chega e põe na nossa vida e a gente sai dizendo que Deus é bom e sai dizendo que nós somos vitoriosos por Jesus Cristo, pelo amor e benignidade de Deus, misericórdia pura de Deus na nossa vida. Deus seja louvado.